O impacto inicial dos discursos de Lula e de Trump na abertura da 80ª reunião anual da ONU, esse impacto pode ser medido nas reações sempre intempestivas e típicas de torcedor brasileiro. Petistas dizendo que Trump fez o L. Ora, o estúpido do Haddad, inclusive dizendo que o companheiro Trump reconheceu os méritos do companheiro Lula. Em contrapartida a esse deslumbramento da jumentaiada, supostos direitosos, reclamando da benevolência do loirão ao se referir ao Nine Fingers, como se o Trump tivesse o compromisso de fazer aquilo que nós brasileiros não fazemos. Passada a emoção que impede uma visão crítica, começaram a surgir vozes ponderadas de ambos os lados do corredor ideológico. A esquerda, ainda sentindo a necessidade de realçar e ressaltar a sabedoria da burrice, em face das mentiras e dos equívocos que o velho Murubixaba sempre brinda, quer lendo ou apenas defecando pela boca. Mas já sem o fanismo inicial e o projeto de direita tentando entender a lógica do presidente norte-americano, tivemos uma releitura mais sensata de tudo aquilo que aconteceu ontem em Nova York. E aqui eu quero fazer um parêntese muito importante. O que foi o show do Alan? Fazendo, brincando, esculhambando, esculachando, ridicularizando os policiais federais lá, os policiais federais do Brasil, lá nos Estados Unidos. O Alan dos Santos deitou e rolou, mas olha, magistral a interpretação dele, provocando, brincando, rindo. Pois bem, Lula chegou a Nova York totalmente pilhado, pronto para aproveitar seu momento na vitrine do mundo para se consagrar. E, meus amigos, voltou a primar pelo vazio de conteúdo, repetição de jargões, adoração de criminosos e submissão a tiranos e ditadores, confirmando em nível mundial sua fama de mentiroso e imbecil. Ou seja, foi o Lula de sempre, falando para os mesmos de sempre, quer em nível de militância, quer em nível de irrelevância no contexto diplomático e das relações entre os povos e entre os países. Pode-se dizer que somente no fim de tarde de ontem é que as vozes conservadoras começaram a entender a estratégia de Trump e a forma como ele desmontou o discurso rancoroso de Lula, inclusive com o convite para uma reunião na Casa Branca, descartada por Lula a mando dos seus patrões chineses e terroristas, tanto aqueles ligados ao narco quanto aos outros estupradores e assassinos. Lula fugiu, Lula regou. Mas o recado do Trump já tinha sido muito claro. O Brasil não tem saída, o Brasil não tem alternativa a não ser andar ao lado dos Estados Unidos, sob o comando e sob a rédea dos Estados Unidos. Trump brincou com um Lula que nem sabia o que estava acontecendo, deixando claro que é o mandatário brasileiro que não aceita conversar sobre o que está acontecendo e sobre as razões que levaram o governo republicano a aplicar sobretaxas aos produtos brasileiros. Lula ficou nu com as mãos nos bolsos do Celso Amorim, porque ao convidar o velho ladrão, o que o presidente Yankee fez foi esvaziar a estratégia eleitoral da esquerda brasileira de centrar o fracasso da administração petista por conta de um inimigo externo. Sem um inimigo externo para demonizar,
Lula está diante de um quadro de rejeição da sociedade e a constatação de que, após 5 mandatos do PT na presidência da República, o modelo conseguiu repetir em nosso país a pobreza, a proeza e a pobreza, que são marcas registradas dessas facções criminosas que usam o socialismo para tornar os pobres em entes miseráveis, criando assim um segmento lumpen, verdadeira massa de manobra que, como ele próprio confessou, não pode melhorar de vida ou ascender socialmente sob o risco de abandonar a estultice esquerdista. Trump, um jogador perspicaz no tabuleiro político, transformou Lula em um boneco de João Bobo, fazendo com que o decadente sindicalista brasileiro pensasse que estava sendo elogiado, quando na realidade Trump apenas mostrou o sujeito imbecil, pequeno, asqueroso e rasteiro que o aliado de ditadores sempre foi. Para completar, depois de um convite feito na tribuna da ONU, Lula resolveu cumprir o papel para o qual possui uma natural tendência: o de covarde, o de medroso, mero proxy da China, e arregou do convite com medo, alegando agenda superocupada. Alegou falta de agenda, um eufemismo para dissimular a covardia que todos conhecem, a covardia que o acompanha ao longo da vida, a covardia que o fez delatar aliados em troca de benefícios e vantagens desde os tempos do regime militar, do qual ele é cria, no qual ele foi forjado e no qual ele se fortaleceu. Lula é uma vergonha em todos os sentidos e em todos os cenários possíveis e imagináveis. Como eu sempre digo, Lula e a esquerda nunca nos decepcionam.